Olá, turma do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Professor Robson na área, certo? Hoje nós vamos abordar um conteúdo que eu gosto muito, né? É sobre as práticas humanas na dinâmica climática, né? O que o homem tem feito que tem alterado o clima. E aí nós temos uma foto onde tem a mão humana e duas metades diferentes do planeta. Uma totalmente destruída pela temperatura alta e a outra preservada. Então, a interferência da mão humana, né? Então, mas vamos lá, vamos entrar dentro desse conteúdo aí, ver até onde ele pode nos inspirar, né? Vamos lá. Bom, problemas atmosféricos urbanos. Os principais problemas atmosféricos urbanos são chuva ácida, ilha de calor e inversão térmica. Todos eles possuem relação com atividades humanas. O clima das cidades pode estar relacionado com fatores locais específicos. O condicionamento do clima é realizado a partir das interferências dos diferentes fatores climáticos: altitude, latitude, maritimidade, massas de ar e etc. Sobre os elementos climáticos, temperatura, umidade, pressão atmosférica e etc. Essas interações de fenômenos atmosféricos ocorrem nas mais variadas escalas, indo de local, regional ou até microrregional, macro-regional, de forma que se formam tipos climáticos mais abrangentes e também os microclimas, né? O clima das cidades é, em grande medida, explicada pela interação de elementos locais sobre a atmosfera imediata, formando zonas climáticas mais restritas, né, e específica. Desse modo, é possível compreender os problemas atmosféricos urbanos como um conjunto de oscilações e desequilíbrio nessa dinâmica local, o que causa prejuízos sociais em termos de saúde, infraestrutura e outros, né? Bom, aí nós temos uma foto das três, né? Os principais problemas atmosféricos urbanos são a ilha de calor, a inversão térmica e a chuva ácida, né? Uma repetiçãozinha de chuva ácida, mas só uma vez só, certo? Então tá aqui, a ilha de calor, vem representando mostrando um gráficozinho aqui, ó, que a temperatura no centro aqui no ponto mais alto da medição está justamente no centro da cidade, onde há mais prédio, onde há mais cimento, concreto, né? A chuva ácida, ó, é a mudança na composição química, tá vendo? E as massas de ar, inversão térmica, aliás, elas vão na alternância, né? Mas eu vou explicar cada uma delas agora dentro do nosso conteúdo, ok? Vamos lá. Vamos começar com a ilha de calor. As ilhas de calor são um dos dois principais problemas climáticos urbanos. Trata-se da elevação da temperatura dos ambientes mais urbanizados, ou seja, nas áreas centrais, né, comerciais e mais habitadas. Em muitos casos, a diferença de temperatura entre o centro e uma cidade e suas zonas periféricas chega a alcançar 10 graus Celsius. E aí nós temos o gráfico aí que ele mostra, né, a oscilação dessa temperatura. Olha que na zona rural ela é bem mais amena, né? Como falam. Aqui onde tem o parque, ela também dá uma queda brusca. E aqui nas zonas residentes também. Tá? Agora, o ponto principal, o ponto mais alto e mais quente está justamente na cidade, nos centros, né? Porque não tem arborização,
tem muito cimento, mas vamos mais para frente. A causa das ilhas de calor é a combinação de fatores: ausência de vegetação, presença excessiva de grandes edifícios, poluição do ar e injeção de materiais na superfície que retém o calor em maior quantidade, concreto, asfalto e trios, né? A remoção ou não da preservação das áreas verdes nas cidades diminui a presença de oxigênio e também a produção local de umidade. Isso sem falar no controle da temperatura do ar. Os grandes prédios, por sua vez, funcionam como uma barreira, né, que impede e prejudica a livre circulação do ar, dificultando também a dispersão dos poluentes, que se acumulam e formam uma espécie de pequeno efeito estufa local, com um recobrimento do solo com asfalto e concreto, além de grande presença de materiais reflexíveis, janelas, vidros e espelhos. O calor conserva-se com muito mais intensidade, transformando certas áreas em verdadeiros fornos a céu aberto. Aí aqui na imagem do lado, você tem uma cidade, né, superaquecida, né, por esses fenômenos, né, e do outro a zona rural, menos calor, né, mais calor, menos calor. Por que ocorre o efeito de ilha urbana de calor? Né? Aqui tem, na zona rural, a absorção e retenção do calor. Na zona rural é menor, tá vendo? Na zona rural ou na zona urbana é maior, ela retém o calor. Na zona rural, a transpiração das plantas e a evaporação da água do solo é menor, certo? Aqui, ó, o tamanho dela aqui, ó, evaporação. E na zona da cidade, ela é menor. Tá vendo? Penetração de água, olha, no solo. Olha, na zona rural, ela é maior. Na zona urbana, ela é menor. Vamos falar agora de inversão térmica. A inversão térmica é um fenômeno natural, ou seja, acontece sem a necessidade da ação humana. No entanto, a sua ocorrência atrelada à intensiva poluição do ar prejudica sobremaneira o ambiente da cidade, podendo causar problemas respiratórios em boa parte da população urbana. Normalmente, quando não há inversão térmica em um local, existe uma circulação natural do ar. Dessa forma, o ar frio das áreas mais altas, por ser mais denso, desce em direção à superfície, onde se aquece, sobe novamente em direção às áreas mais elevadas, dando sequência ao círculo. Observe a figura ao lado. Aí você vai ver, ó, o ar frio ele desce, se aquece e volta a subir. Esse é o processo correto. Aqui uma cidade que não tem a inversão térmica, certo? Já, o problema acontece quando a superfície não se aquece, geralmente em dias de inverno e também pela manhã. Com isso, o ar não circula normalmente, pois uma camada de ar frio e denso acumula-se sobre a superfície, enquanto uma camada de ar quente permanece estacionada sobre essa camada de ar frio. Nessa configuração, não há movimentação do ar e, consequentemente, os poluentes gerados pela chaminé das fábricas e também pelos carros não são dispensados. Veja a mesma cidade acima representada em um esquema de inversão térmica. Ambiente com inversão térmica, os poluentes acumulam-se próximo à superfície. Aí vocês estão vendo, isso aqui tudo é poluentes que se acumularam aqui embaixo. Não consegue
se dispersar, não consegue passar dessa outra parte, né? Soluções para a diminuição da inversão térmica seria políticas ambientais favoráveis e eficientes, fiscalização das indústrias, diminuição das queimadas, utilização de biocombustíveis e campanha de conscientização. Chuva ácida. A chuva ácida é, por definição, uma reação causada pela elevada quantidade de elementos tóxicos emitidos no ar com a poluição atmosférica, fazendo com que a precipitação tenha um nível de acidez capaz de causar uma série de prejuízos socioambientais nas cidades e áreas de entorno. Aí na figura mostra, né, a alteração da acidez da água e como ela acaba voltando e danificando todo o meio ambiente e também a cidade, né? A grande quantidade de elementos químicos emitidos no ambiente das cidades em forma de poluição atmosférica passa a reagir com o vapor d'água nela existente, formando uma série de componentes ácidos que caem na atmosfera em conjunto com as chuvas. Os impactos dessas chuvas ácidas são destruição gradativa de edificações e patrimônios públicos, danificação das florestas e dos solos, elevação da acidez dos lagos e represas, com morte da fauna fluvial e prejuízo na saúde humana, ressecamento da pele ou doenças respiratórias, em caso de inalação dos poluentes que geram acidez das chuvas. Bom, aí tem mais uma imagem que mostra todo o processo, né? A reação química, os gases ácidos, né? A acidez presente no ar e na chuva prejudica o solo, se torna ácido também. Então, espero que vocês tenham entendido, né? É um assunto que eu gosto particularmente de falar, né? Eu gosto sobre a inversão térmica, sobre as ilhas de calor, né? E a chuva ácida, porque é preciso entender esses fenômenos, né? Para a gente entender o que o homem está produzindo na natureza, né? O reflexo das suas ações. Então, eu fico por aqui. Qualquer dúvida, assista aula novamente, se prepara para nossas atividades, tá bom? Então, espero vocês na próxima aula. Fui!